Hoje a gente vai mergulhar na história da diáspora judaica. É uma jornada incrível de 3.000 anos que não só moldou um povo, mas que também deixou marcas pelo mundo todo. Para a gente ter uma ideia, vamos começar por agora, pelo presente. Hoje, o povo judeu tem uma presença global, de verdade, com comunidades espalhadas em todos os continentes. E isso, claro, levanta uma pergunta. Como é que isso aconteceu? Como um povo com raízes num cantinho do Oriente Médio acabou criando comunidades no mundo inteiro? É essa história de migração, exílio e, acima de tudo, resiliência que a gente vai desvendar. Mas antes da gente seguir, é importante entender a diferença entre duas palavras. Diáspora, que vem do grego, significa basicamente dispersão. Já galut é uma palavra em hebraico com um peso diferente. Ela carrega a dor do exílio, sabe? Aquele sentimento de não pertencer e a vontade de voltar para casa. Ter essa diferença em mente é fundamental. Bom, nossa história começa lá atrás, na antiguidade, na própria origem do povo de Israel. Pela tradição, a gente pode dizer que tudo começou com os 12 filhos de Jacó. Cada um deles se tornou o líder, o patriarca de seu próprio clã. Com o tempo, o que era um grupo de clãs familiares acabou se transformando nas famosas 12 tribos de Israel. Essa estrutura de tribos foi a base da nação, unida pela fé e pela ancestralidade, mas cada uma com sua própria identidade regional. E aqui tem um ponto interessante. A ideia de viver fora da terra natal não é algo que começou com os romanos, não. Na verdade, esse padrão de deslocamento forçado já tinha sido estabelecido muito antes. Olha só essas duas datas, elas são cruciais. Primeiro, em 722 a.C., o Império Assírio conquistou o Reino do Norte e deportou uma parte enorme da população. Depois, mais de um século se passa, e em 586 a.C., os babilônios faziam a mesma coisa com o Reino do Sul. E esse segundo evento foi um cataclisma, porque incluiu a destruição do primeiro templo de Jerusalém. Então, o ponto principal aqui é que esses exílios não foram algo passageiro. Eles deram origem às primeiras comunidades judaicas que realmente se fixaram fora de sua terra, especialmente na Babilônia. E esse lugar se tornaria um centro super importante da vida judaica por mais de 1000 anos. Foi ali que as sementes de uma sobrevivência cultural longe de casa foram plantadas. Agora vamos dar um salto no tempo, direto para o evento que realmente definiu a diáspora como a gente a conhece. Um confronto gigantesco com a maior potência da época, o Império Romano. Anos 70 d.C. Guarde bem essa data. Ela é, sem dúvida, um ponto de virada na história judaica. Foi nesse ano que as legiões romanas, depois de um cerco terrível, destruíram o segundo templo. E olha, isso foi muito mais do que uma derrota militar. Foi a perda do coração simbólico e espiritual do judaísmo. O centro de tudo. Com o templo em ruínas, ficava a pergunta: e agora? Como o judaísmo ia sobreviver sem seu centro físico? A resposta foi uma transformação incrível. O judaísmo se tornou uma fé portátil, focada nos textos sagrados, na oração e na comunidade. Algo que podia ser levado para qualquer canto do mundo. Mas é importante a gente entender que a dispersão não começou do nada no ano 70. Essa situação, por exemplo, foi escrita quase 200 anos antes e já falava de uma presença judaica bem espalhada pelo Mediterrâneo, de Roma ao Egito por causa de comércio, migração e outros exílios mais antigos. E o golpe final veio um pouco depois. A última grande revolta contra Roma, no ano 135, terminou em um desastre completo. Centenas de milhares de pessoas morreram, muitas foram vendidas como escravas e os judeus foram simplesmente proibidos de entrar em Jerusalém. A conexão com a terra natal foi cortada de forma violenta. Com essa dispersão já consolidada, séculos de separação geográfica fizeram com que surgissem culturas judaicas muito diferentes umas das outras ao redor do mundo. As comunidades judaicas foram se adaptando. Elas misturaram influências locais na sua própria cultura, mas sem nunca perder a identidade. E essa mistura criou uma tapeçaria de tradições riquíssima, que a gente consegue ver e ouvir até hoje, nas diferentes línguas, comidas e músicas judaicas. Basicamente, 3 grandes mundos culturais judaicos floresceram. Os Ashkenazi, na Europa Central e Oriental, que desenvolveram a língua Yiddish. Na Península Ibérica e no norte da África, surgiram os Sefaradi, com a cultura do ladino. E os Mizrahi, que continuaram no Oriente Médio, mantiveram suas raízes com dialetos judeu-árabes. Cada grupo é um universo próprio, com suas músicas, culinária e costumes. Agora, vamos pular para os dias de hoje para ver como essa longa história se reflete na população judaica global que a gente tem atualmente. A realidade moderna é bem clara.
De quase 16 milhões de judeus no mundo, a grande maioria está concentrada em 2 lugares principais: Israel, o lar ancestral, e os Estados Unidos. O que a gente vê é uma transformação completa de um povo que um dia se concentrou numa única terra para um povo que passou milênios disperso e que agora tem 2 grandes polos de vida judaica, sem falar nas dezenas de comunidades vibrantes espalhadas pelo resto do planeta. E tudo isso nos deixa com uma pergunta para a gente pensar. A história da diáspora, com tantos exílios e perseguições, é uma história de tragédia? Ou, com essa sobrevivência cultural e renascimento, é a maior história de resiliência que existe? Ou será que a resposta, assim como a própria história, é bem mais complexa do que parece?